Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 19 horas no Bardalos Comida e Arte, uma entrevista com alguém que faz política, cultura, cidadania, empreendedorismo, enfim, alguma coisa importante para Natal e no Rio Grande do Norte. Eu vou falar mais sobre o programa, mas primeiro apresentar a nossa entrevistada, Janaína Lima, que é jornalista, militante LGBTQIH+, e militante política, que eu vou saudar. Janaína, uma alegria tê-la aqui. Bem-vinda ao Conversa de Botequim. A alegria é nossa, né, de receber esse convite e poder também compartilhar um pouco da nossa história, dos nossos projetos também para uma candidatura, né, da diversidade aqui em Natal. Perfeito, vamos falar bastante da candidatura. Janaína é candidata a vereadora aqui em Natal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e vai falar também sobre a vida dela, porque afinal de contas é uma conversa de botequim. Eu vou fazer aqueles velhos lembretes. Primeiro lembrete, o programa é 100% interativo. Nós estamos fazendo entrevista num bar em funcionamento. Quem quiser pode assistir aqui no Bardalos, tem muita gente bacana aqui. E quem quiser pode ir no Facebook, Cefas Carvalho, e fazer perguntas para a Janaína, que vai respondendo de acordo com o possível. Agradecer a nossa equipe, produção e filmagem José Agro, que está de férias em Juiz de Fora, Minas Gerais, boas férias, Agro. Assistência de produção e mídias sociais, Natália Chagas. E temos o apoio logístico de Lula Belmont e equipe do Bardalos. Janaína, tem um monte de pergunta para fazer. Eu vou manter a tradição do programa. No programa, como é um papo de bar, eu sempre pergunto sobre como a pessoa chegou naquilo que ela é hoje. Você é militante, jornalista, candidata, tem várias marcas, mestra em mídias sociais, se não me engano, doutorando em antropologia, se não me engano. Ou seja, muita coisa para contar. Mas como é que era a Janaína criança? Como é que foi sua infância, adolescência? A minha curiosidade sempre. Como é que começou tudo, Janaína? Então, a minha infância, eu nasci, né, em Igapó, na Zona Norte, e até meus 10 anos de idade foi ali que eu vivi, na Rua Bela Vista, né, na Zona Norte de Natal. E eu tive uma infância muito assim na rua, brincando, me divertindo. É uma infância que não foi dentro de casa, né? Minha mãe sempre foi muito autônoma, comerciante. Então ela tinha uma bodega lá na Rua Bela Vista. Então a gente sempre estava na calçada, porque ela vendia... Na própria rua de casa, onde vocês moravam. Ela sempre vendia ali os produtos dela, né? Naquela época ela fazia muito presente, né? Ela também bordava, enfim, fazia ponto cruz. Então ela sempre estava recebendo alguém na porta de casa para atender, vender algum produto. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, a gente foi para a Zona Oeste, que é no Bom Pastor, ali a divisa entre Ferrosado e Bom Pastor. A gente conseguiu um terreno, construiu a nossa casa, né? E hoje é o nosso lar, nossa família até hoje. Minha mãe tem a bodega lá ainda no Bom Pastor, né? Lúcia Variedades, Conveniência. Da Zona Norte para a Zona Oeste. Para a Zona Oeste. E depois eu vim aqui, né? Mas minha infância, né? Sim. Focando na infância. Então, boa parte na Zona Norte e a outra parte ali já da pré-adolescência para adolescência na Zona Oeste. E sempre muito na calçada, né? Então, eu ainda peguei essa fase muito boa de viver a rua, de viver os espaços coletivos do bairro, as praças, de juntar aquele grupo de amigos e caminhar pelo bairro, né? Paquerar, conversar, conhecer gente. Sempre fui muito comunicativa, né? Porque escolhi no futuro fazer jornalismo, mas a minha infância foi uma infância muito livre, muito livre. Então eu comecei a andar de ônibus com 12 anos de idade, né? Para ir para a escola, para voltar. Então eu fui uma criança muito autônoma, assim. Eu acho que um pouco adulta demais, mas meus pais sempre me deram muita liberdade e muita confiança. Inclusive no meu Instagram, que é @JanaínaDoPT, tem vários vídeos dos meus pais, né? Falando sobre minha infância, eles me acompanham na campanha. E é muito legal porque tem uma filha, né, que é travesti e apoiar, né, tem uma família que apoia a minha trajetória, a minha vida. Então meu pai e minha mãe é muito presente, né, eles falam um pouco sobre a infância também lá no meu Instagram. Eles sempre apoiaram, Janaína? Sempre apoiaram, né, teve um momento da minha vida, que é aquele momento mais difícil, né, de contar o processo de transição. Eu fiz uma opção também na minha vida de sair de casa para fazer a transição. Meus pais falam sobre isso também lá num dos vídeos, porque eu achava que era necessário eu também ter essa autonomia, inclusive financeira, né? Então, quando eu me formei em jornalismo, eu colei grau antes da turma para me tornar editora-chefe do jornal Brasil de Fato, né? Um jornal de esquerda, um jornal popular no Brasil. Fui a primeira travesti no Brasil a ser editora-chefe de um jornal impresso. E aí eu fui trabalhar, vim morar aqui no centro da cidade. Então eu morei aqui na pracinha João Tibúrcio ali,
próximo do Bar do Naldo, eu morava lá. Você foi morador aqui do centro? Morei. Quando eu saí de casa, eu aluguei um kitnet. Com quantos anos, Janaína? Eu tinha ali meus 20 anos. Eu tenho 32 hoje, mas tinha meus 20, 22 anos. Eu já tinha saído antes, mas oficialmente, né? Poder me financiar foi a partir desse momento. Eu trabalhava na Central Única dos Trabalhadores também, na assessoria de comunicação sindical, no Brasil de fato, e morava aqui atrás. Então eu vivi muito no centro da cidade. Lula me conhece há muito tempo. Que bacana. Então você está em casa. Desde jovem, né? Desde o início do samba, na Praça Vermelha, né? Que começou lá. Né? Eu vinha da aula à noite do jornalismo, descia aqui pro samba. Então o centro faz parte da minha vida. Bacana. Não é à toa que o comitê aqui na Rua do Bardalos, né? Literalmente, né? Alguns metros aqui o comitê. Porque faz parte da minha trajetória, com certeza. Perfeito. Janaína, e fala um pouquinho sobre a adolescência. A adolescência é sempre problemático para todo mundo, né? É um período problemático. Como foi a sua adolescência? A sua infância, você disse que foi tranquila e na rua. E a adolescência? A adolescência, eu sempre fui essa jovem mais rebelde, né? Então, a minha vida política começou no ensino médio, no Grêmio Estudantil. Então, com meus 15 anos de idade, eu já estava no Grêmio Estudantil, fazendo reunião na escola. Eu nem conseguia ter uma visão ainda de partido, de eleição, né? Isso não tinha chegado para mim ainda, mas a organização coletiva, sim. Então, a gente organizava desde a quadrilha da escola, as atividades, reivindicava melhorias nas condições da escola, né? Então, desde meus 15 anos que eu vivo a política, né? Eu tenho essa expressão de uma vida coletiva, de pensar a organização como um dos princípios para poder, de fato, transformar a realidade. Então, de um lado, eu tive, né, essa fase muito política, ainda na adolescência, comecei a acessar a leitura. Eu me lembro do primeiro livro de Paulo Freire, que eu ainda li na adolescência, que era Comunicação ou Extensão. Foi um livro muito importante para mim, que contribuiu também para pensar em fazer comunicação social, como instrumento também de transformação, né, de disputa das ideias, né, na sociedade. E eu me lembro também que foi um momento muito difícil de sofrer muito preconceito, né? Então eu fui aquela jovem também que apanhou na escola, eu fui expulsa da escola. Passou por isso? Passei por isso também. Para você ter noção, eu era muito envolvida politicamente, tinha muitos amigos, era muito benquista, porque eu era a pessoa que mobilizava a escola para tudo, né? Mas também sofri muito preconceito na escola. Então, acho que um compromisso que eu sempre trouxe comigo, que era pensar a educação pública com acolhimento, para a diversidade, com mais inclusão social. Mas eu fui agredida na escola, eu tinha muitos problemas de usar o banheiro, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito feminina, então bem antes mesmo de fazer a transição, eu já era uma jovem muito feminina, né? Isso fazia com que as pessoas atacassem, maltratassem, e muitas vezes a gente não tinha esse respaldo da direção escolar de nos proteger, pedir pra gente mudar a postura, corrigir o jeito de falar, né? Não deixar o cabelo crescer tanto, evitar ser quem nós somos, né? Que é um grande problema, a gente deixar de ser quem nós somos por causa do preconceito. Era para ser o contrário. Era para ser o contrário, né? A educação institucional era para apoiar e condenar o preconceito. Com certeza. A gente vai ultrapassar um pouquinho as perguntas para poder fazer um link com essa. Como isso pode ser feito, Janaína? Você que fez doutorado, mestrado, você que estuda isso, como isso pode ser feito na prática? A educação é um lugar da nossa vida muito importante. Primeiro porque a escola é o primeiro espaço público da nossa vida. A gente sai do espaço privado da família para acessar a escola desde a educação infantil, né? Na creche, na educação primária, a gente tem que pensar, inclusive, políticas públicas que garantam a diversidade e a inclusão desde a educação infantil, né? Porque a nossa formação começa ainda quando criança, não só na adolescência, né? Então a escola é esse primeiro lugar, né? Espaço público que nós saímos de casa, né? Do olhar da mãe, do pai, para poder ir para uma escola. E por ser esse espaço público, é também o primeiro lugar de acessar a diversidade. Porque a turma, né, um professor, geralmente uma professora para 20, 30 estudantes, e você tem ali uma diversidade humana muito grande, né? E você começa ali a aprender. No meu caso, eu brincava muito mais com as meninas, eu andava muito com as amigas, não gostava de futebol, mas amava queimada. E a minha prática social foi revelando também a minha identidade. E na escola, isso é muito importante, porque geralmente a gente descobre, Cefas, que somos LGBTQIA+, pela boca das outras pessoas, e não por nós mesmas, né? Porque as pessoas observam como nós somos e começam aquele xingamento, né? Então eu descobri na escola que ser quem eu era algo ruim, porque eu ouvia bichinha,
viadinho, ó, baitola, tome jeito de homem, você não vai entrar nesse banheiro porque tem lugar para homem, vá para outro lugar. Então eles me proibiam de usar o banheiro masculino, eu não podia ir pro feminino porque a escola não permitia. Então por muito tempo eu ficava sem urinar na escola, fazia xixi antes de sair de casa e só quando eu voltava, porque era sempre um grande conflito eu podia acessar os espaços quando tinha essa relação de gênero, né? Masculino versus feminino, né? Então a escola, ela nos coloca nesse lugar da diversidade, da inclusão, mas também é lá que a gente descobre que a gente tem uma pessoa LGBTQIA+. Porque isso é muito importante. O que nos faz ter uma pessoa LGBTQIA+, não é o que nós fazemos somente em quatro paredes ou na intimidade, em cima da cama. O que nos faz ser LGBT é o que nós fazemos nas ruas. É como eu me comporto, é como eu me apresento, é como eu falo, é como eu me visto, é como eu me represento. Então é nas relações sociais que eu me faço LGBT. E muitas vezes, sem eu ter tido nenhuma relação com outro homem, eu já era chamada de menininha, de bichinha, porque eu expressava socialmente, né, um papel social que não era masculino, mas um papel social que era muito mais feminino. Perfeito. Tenho várias perguntas sobre isso, até para a gente elucidar algumas questões sobre isso, que é muito importante esse debate, mas para a gente fazer a linha temporal, Janaína, e da adolescência que teve essas complicações, você falou, entrou na universidade. Aí na universidade foi diferente? Então, eu sempre tive um sonho. Como é que foi? Eu imaginava assim, né? Quando eu entrava, eu pensava, quando eu entrar na universidade, eu vou fazer a transição, porque tudo vai ser mais fácil. Eu vou passar no vestibular e tudo vai estar resolvido. Mas não é isso que acontece, né? A gente entra na universidade, mas não tem emprego, não tem trabalho. Então como é que a gente vai conseguir fazer a transição? Se manter, ter autonomia, né? Mas a universidade, para mim, sempre foi eu chamo muito de uma retaguarda institucional. Né? Eu até na pandemia, ou até mesmo na eleição, quando Bolsonaro foi eleito pela primeira vez, né, no primeiro mandato dele, eu pensei, vou ter que voltar para a universidade, porque eu tenho esse sentimento de que ela me dá uma proteção, uma retaguarda institucional. Então a universidade me deu essa liberdade de me construir como Janaína e de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar e de ler e achava que era um caminho para poder vencer a desigualdade social, poder melhorar de vida e ter essa autonomia, né? Então na universidade eu primeiro fiz técnico em vigilância e saúde pela UFRN, que era ensino médio mais técnico, né? Fui bolsista de pesquisa lá ainda no ensino médio, foi uma das primeiras a acessar a bolsa de extensão e pesquisa como ensino médio na UFRN, que na época não tinha, que eram as políticas de ensino médio da CAPES. E depois eu fui para a graduação e comecei a ser bolsista de vários projetos de extensão. Então eu trabalhei muito na universidade, eu saía de manhã e voltava de noite. Passava o dia trabalhando na universidade e à noite voltava para casa. E lá eu conheci também o movimento estudantil, né? Fui para o Diretório Central dos Estudantes, no Centro Acadêmico, né, de Comunicação Social, coordenei por 4 gestões o Centro Acadêmico de Comunicação e também fui da coordenação do Diretório Central dos Estudantes. Então também acessei o movimento estudantil, né? Então viajei muito a muitos congressos da Uni, muitos congressos da executiva do curso de comunicação, que é a Enecos, né, apresento para os Intercons. Então isso me abriu muito esse olhar. Então a universidade tem essa capacidade em nós, né? A educação nos transforma. Então a educação sempre foi para mim esse grande pilar e que de fato conseguiu avançar muito assim na minha compreensão da realidade mesmo. Perfeito, vamos conversar mais sobre a educação, que é um tema importante. Lula, Belmont, a limonada, né, que você pediu. Tá saindo? Parece que eu não ofereci cerveja nem nada. E tá um cheiro de alho aqui, né, Janaína? Um alho frito, eu adoro. Nossa, que prato gostoso. Um cheiro de alho aqui no ambiente. Janaína, eu, como jornalista, a gente é muito ligado a palavras, a termos, eu e você. E só para registrar, eu sou pai de uma LGBT, que é IH, minha filha é bissexual, assumida, e num relacionamento anterior, a minha então enteada se descobriu não binária. E para surpresa e choque da mãe dela, ela descreveu o que era ser não binária. Eu lhe pergunto, qual é a diferença entre trans... Obrigado. Qual é a diferença entre trans e travesti e como as pessoas devem se comportar nisso? Que as pessoas gostam muito de rotular, mas às vezes não é que seja necessário, é inevitável. Então, qual é a diferença entre trans para travesti e como é que você vê essa questão dos, não vou dizer rótulos, denominações? Pronto, primeiro que a gente tem uma premissa no movimento social que é a autodeclaração. Então, só você pode dizer quem você é.
né? Geralmente alguém vai olhar para você e falar, eu acho que essa letrinha é L, essa aqui é B, essa aqui é G, essa aqui é T, mas cada pessoa é que deve expressar a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, né? E no caso das pessoas transexuais e travestis, as mulheres transexuais e os homens transexuais são aquelas pessoas, né, que nasceram com um sexo biológico, que não se identificaram com esse sexo biológico ao longo da sua vida e que precisaram fazer uma transição de gênero para que seu lado de fora ficasse igual ao seu lado de dentro, né? É como se olhar para um espelho, não se reconhecer e precisar ali fazer essa transição. A mudança corporal, a mudança do nome, né, da sua expressão social, a sua vida social, se encaixar naquela identidade em que você se reconhece. Então essa é a pessoa transexual. O homem transexual nasce com o sexo biológico feminino, não se reconhece e faz a transição para viver socialmente como homem. A mulher transexual nasce com o sexo biológico masculino, que é o meu caso, não se reconhece, né, ao longo da sua vida com o papel social masculino que está na sociedade para os homens, né, e vive como uma mulher, né, sua identidade é de uma mulher. Então, socialmente, essa é a expressão que ela quer viver na sociedade, né. E a travesti é muito próxima, né, das mulheres transexuais. Travesti é uma identidade feminina, então nunca é ele, nunca é o travesti, é sempre a travesti. Essa é uma identidade muito da América Latina, em especial brasileira. Então muitas companheiras no movimento reivindicam esse lugar como travesti. Então, em muitos momentos também eu reivindico esse lugar como travesti, porque é a primeira palavra ou identidade que aparece no Brasil, né? Então, que são as travestis na lógica de pensar inicialmente os homens que se travestem de mulher, né? Mas travesti para nós é essa pessoa que tem uma identidade feminina, né? E reconhece ela também como uma identidade política, né? Um grande exemplo é a ditadura militar, que tinha operações específicas, como a Operação Tarântula, que era uma operação de caçar as travestis, né? Que estavam nas ruas. Por isso que existe essa cultura brasileira de pensar a travesti somente durante a noite, nas esquinas, porque durante o dia elas eram presas pela ditadura militar, né? Então elas eram presas pelo motivo de ser travesti, como isso fosse uma perturbação da ordem, como isso fosse um ataque às famílias de bem. Então isso é muito forte na cultura até hoje, por isso que muitas reivindicam esse lugar da travesti. Se você for no Google, geralmente você vai encontrar uma diferença de que a travesti não quer fazer cirurgia, não quer fazer uma readequação do órgão genital, e a mulher trans quer, mas nós não podemos pegar isso ao pé da letra. Sim. Porque muitas mulheres trans não querem cirurgia, outras querem, e as travestis da mesma forma, né? Nem sempre elas vão querer ou não fazer uma readequação do órgão genital, né? Transformar o pênis em uma vagina concretamente. Então isso é uma questão muito pessoal. Ela não pode ser uma regra para dizer se você é travesti ou transexual. Essa é uma identidade de autodeclaração que as pessoas vão se afirmar a partir da sua história, da sua relação também com a própria identidade que ela constrói, que é também coletiva, né? Porque nós temos uma identidade travesti transexual que é coletiva, que tem a nossa persona, né? A nossa individualidade, mas que é fruto historicamente de uma organização de pessoas transexuais e travestis. Então a gente tem uma linguagem própria, a gente tem debates próprios, pautas específicas, né? Um movimento nacional organizado para debater as nossas demandas. Então a gente também tem essa identidade coletiva brasileira de ser travesti. Perfeito. Janaína, ainda sobre esse tema que é muito bom e muito importante, como enfrentar essa dualidade que o mundo normativo tenta colocar? Primeiro, a dualidade homem-mulher. Segundo, a dualidade é que, se é gay só de uma forma. No entanto, pesquisando e conversando com minha filha, existe, por exemplo, drag queen, que já é uma outra vertente em relação a travestis, crossdressers, que são os homens que gostam de se vestirem de mulheres, queers, existe. Como lidar com isso, com essa complexidade, que inclusive até a própria sexualidade heterossexual explora pouco. Claro. Heterossexuais são limitados na exploração. Como lidar com isso, com essa complexidade que existe, que muita gente não quer ver, ou não liga, ou despreza? Primeiro que essas divisões entre homens e mulheres, heterossexuais, LGBTQIA+, brancos e negros, isso é um processo da formação social brasileira, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que tem pilares que nos formaram, que é o racismo, que é a LGBTfobia, que é o patriarcado, que é o machismo, né, do dia a dia. Essas expressões, elas nos formaram socialmente. Não é à toa que o Brasil tem uma cultura do estupro, não é à toa que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, em especial pessoas transexuais e travestis.
Não é à toa que o Brasil é um país, né, que estruturalmente ainda não completou a dita abolição, né? Nós vivemos um racismo estrutural cotidiano nas relações pessoais, de trabalho, familiar, relações políticas. Então isso é fruto de uma formação social brasileira, né, que desde a colonização nos coloca alguns limites, né, que a grande questão é que o que essas diferenças entre nós faz, que é gerar desigualdade social e gerar desigualdade de poder. Por isso nós não nos enxergamos na política. Isso tem tudo a ver com essa divisão dos papéis sociais, né? Com esse padrão do ser homem, com o padrão de ser mulher, com as normas que nós chamamos heteronormativas, que é as normas da família correta, do casal correto. Isso faz parte de uma formação cultural aliada ao sistema capitalista para, de fato, nos manter em constante exploração, nos manter em constante desigualdade social e de poder entre homens e mulheres, por exemplo, né? A gente sabe que ainda vivemos diversas dificuldades para pensar a autonomia das mulheres. Tanto, né, que o Brasil tem índices de feminicídio pavorosos. Esse é um grande exemplo, né? O feminicídio, as mulheres como objeto, a violência doméstica, a violência política de gênero é algo muito forte na nossa realidade. Isso é fruto de um processo histórico, né? E que nós precisamos mudar, né? Estamos aqui para mudar essa realidade, né? Essa é uma tarefa que é coletiva, uma tarefa que é de toda a sociedade, que é transformar, de fato, essa cultura que nós vivemos, né? Da segregação, da separação. Mas nós temos uma diversidade muito grande das pessoas, né? Isso que é muito importante para nós. A gente tem a orientação sexual, que são as pessoas lésbicas, bissexuais, né? Assexuais, pessoas pansexuais. A identidade de gênero, que são as pessoas transexuais, travestis, não binárias, ou gênero fluido, né? A própria expressão de gênero, como Crodosser, ou até com as pessoas que são drag queens, que utilizam isso na arte. Inclusive aqui, né, é uma marca disso com o Baile das Quengas, né? Exatamente. 40 anos do Baile Lula das Quengas. Belmont é pioneiro que nisso. Que o Bardalos organiza, É. que o Lula organiza. Isso é a expressão da diversidade cultural também do nosso povo, né? E a diversidade não pode ser um problema. Ela não pode ser sinônimo de exclusão, sinônimo de violação de direitos. Pelo contrário, a gente tem que aprender cada vez mais a respeitar as pessoas como elas são. Nós queremos um Natal para todas as pessoas, né? Onde as mulheres possam viver sem medo, onde a LGBTQIA+, possa viver com orgulho de ser quem é. Essa ainda é uma grande missão histórica nossa, que é de viver uma sociedade livre das opressões. Perfeito. Estou aqui conversando com Janaína Lima. A gente vai falar mais sobre questões conceituais, questões históricas, mas vamos voltar para a linha temporal para continuar a história. Janaína, aí você se formou em jornalismo, começou uma vida profissional, de repente você foi galgando espaços e virou a primeira trans a ocupar um espaço no governo, na gestão pública. Como é que foi essa caminhada? Essa é uma pergunta muito importante, porque é um dos principais motivos hoje de disputar, né, as eleições de Natal. Porque eu sempre tive um certo distanciamento, né, do institucional, da política pública, como se fosse muito distante de nós, somos dos movimentos populares, né? Então eu comecei com meus 15 anos no movimento, hoje eu tenho 32, então boa parte da minha vida era no trabalho de base, no movimento popular. Então eu passei pelo Levante para a Juventude, Movimento de Mulheres Amélias, o Movimento Brasil Popular, coletivos LGBT, Movimento Trans, até chegar o convite da governadora Fátima Bezerra, né? Eu não estava ainda filiado ao PT, eu era do Movimento Popular, mas sempre trabalhei com a pauta LGBTQIA+, aqui na cidade, né? E tinha essa referência, né, enquanto movimento social, de construir os 8 de março, de levarmos as primeiras travestis para as marchas das mulheres. Eu fiz parte dessa construção, apesar de ser muito jovem ainda, né? Porque ainda é muito recente para nós essa luta do feminismo popular, que cabe todas as mulheres, né? E de construir. Então eu fui trabalhar no sindical, eu era travesti trabalhando no sindical na CUT, fui trabalhar no jornal Brasil de Fato, ocupei espaços também coletivos da política, organizei muito ato de rua, né? Luta contra a reforma da Previdência, luta na reforma trabalhista, luta pelo Fora Cunha. Então, assim, foram muitas lutas. Então, esse processo coletivo me deu também a oportunidade de ser enxergada pela política institucional, né? Sim. E aí eu conversei muito com os movimentos populares que eu construía, porque eu teria que sair de tarefas que eu tinha no movimento, né? Para poder assumir o governo. Foi quando nós decidimos, né, aceitar
Um dos motivos, eu vou ser sincera, foi porque naquele momento eu trabalhei na campanha da Fátima, né, como jornalista, na comunicação, a gente fez vários jornais do Brasil de Fato para debater o Estado, debater o que nós queríamos para o Rio Grande do Norte, né? Então eu trabalhei, mas muito mais como uma militante da comunicação, né? Que eu também tenho essa vertente de pensar a comunicação democrática, popular. Que a gente vai falar mais sobre isso. E aí, nesse momento, eu me aproximei também da campanha mais institucional e recebi o convite da Fátima para compor os direitos humanos do governo do Estado. E um dos motivos que eu aceitei foi a eleição do Bolsonaro, porque naquele momento eu pensei, aquele medo, né? Vamos morrer, vamos ser perseguidas, é uma nova ditadura. Então, trabalhar no governo era uma forma também de minimamente resguardar não só a minha vida, mas resguardar o nosso projeto político, né? Que nós queríamos construir para a cidade e para o Rio Grande do Norte. Então, eu aceitei e foi um momento muito importante. Eu fui a primeira gestora transexual, né, do governo do Estado e pude ali coordenar a primeira política pública para as pessoas LGBTQIA+. E quando eu percebi que a política pública, quando ela é feita, né, com intencionalidade, com honestidade, por pessoas certas, ela pode sim transformar a vida das pessoas, né? Perfeito. Já temos comentários e perguntas aqui. Liane Dulce Souza acompanhando aqui. Show! Valeu, Liane. Continua assistindo. Gabriela Olivar. Minha vereadora por uma Natal popular. Preparada ela. Valeu, Gabriela. Continua aqui, gente, fazendo pergunta, comentário. O programa é democrático. Vamos continuar a sequência. A sua avaliação, então, foi positiva disso e fala mais sobre como, a partir daí, Janaína, você justamente ampliou esse leque político, viu como funciona a gestão pública e certamente, como você já deixou claro aqui, colocou mais ambição, no sentido que poderia ocupar mais espaço. Como é que foi esse processo todo? Isso mesmo, eu fiquei na gestão de 2019 até abril de 2023 no governo do Estado. Então eu acompanhei o primeiro mandato e saí para outra tarefa que foi a Assembleia Legislativa no mandato da deputada Divaneide Basílio, uma assessora parlamentar. E eu já fui para o mandato de Divaneide junto com ela pensando na possibilidade de ser candidata a vereadora. Mas no governo, a gente fez muita política pública, né? A gente tem uma equipe muito reduzida, pouco recurso, mas tinha a experiência do movimento popular, que era de fazer muita articulação política, ter muita criatividade e não ter medo de bater nas portas para pedir, né, para construir junto. Então a gente conseguiu em 4 anos, né? Eu vou até fazer, nós temos uma cartilha que é um balanço da política pública que nós fizemos, né? Você consegue acessar no site da Sengide, do governo do RN, posso até lhe entregar uma depois, para você conhecer. Sim. Mas a gente conseguiu, por exemplo, no SUS, hoje nós temos 8 ambulatórios no SUS para atender pessoas transexuais e travestis, né? Dos 8, 3 são ambulatórios estaduais e o resto são ambulatórios municipais. E eu pude acompanhar em 4 anos a construção desses 8 serviços, né? A gente fez edital específico para a cultura. Foi o maior investimento para um edital de cultura da diversidade na nossa história. Foi R$235 mil só para projetos de cultura LGBTQIA+. A gente conseguiu fazer o programa estadual Transcidadania. Hoje eu tenho um programa estadual e um municipal. Cada um com 30 pessoas transexuais travestis. No total são 60 pessoas trans, né, que estão recebendo uma bolsa de R$600 para fazer capacitação profissional, para fazer a inserção com dignidade no mercado de trabalho. Em sua maioria são pessoas que só dependiam da prostituição e que agora podem voltar a estudar, muitas ainda analfabetas, que voltaram para a escola formal. Então, o Transcidadania é uma outra experiência muito positiva de política pública aqui no Estado. A gente já conseguiu renovar o estadual, né, para 2025, então vem aí uma nova turma na região do Trairi agora, né, para atender aquela população. A que nós temos hoje da região metropolitana, dos municípios metropolitanos aqui da nossa região. E são diversas políticas, né? A pandemia, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma política de segurança alimentar e nutricional para famílias LGBTQIA+, em situação de fome. Foram 9.998 famílias que receberam 5 remessas de cestas básicas, né? E era uma compra do RN chegar junto do governo do Estado, que fazia metade da compra da cesta básica para a indústria, porque os trabalhadores da indústria precisavam também desaguar, né? Vender seus alimentos durante a pandemia, mas a outra metade era da agricultura familiar. Então lá tinha na cesta básica que ia para as travestis, por exemplo, o arroz da terra, lá de Apodi,
tinha a farinha do MST, do Movimento Sem Terra, e assim tinha rapadura. Juntou uma coisa com a outra. E foi muito bacana essa experiência, né, de poder aproximar os movimentos da gestão pública e com isso transformar. Então criamos o Conselho Estadual de Política Pública LGBT, todo segmento tinha conselho aqui no estado. A juventude tinha um conselho, as mulheres, igualdade racial, pessoa com deficiência, mas LGBTQIA+, nunca em nenhuma gestão teve um conselho de controle social no estado. Nós criamos o conselho, é uma lei estadual, criamos um comitê de enfrentamento à LGBTfobia, junto com a polícia, com a segurança pública. Nós inauguramos agora, né, fruto desse trabalho de 4 anos, agora em 2024, a primeira delegacia estadual de combate a crimes de ódio, intolerância e racismo, que é a DECRIDE, que está funcionando, tem um delegado excelente que nos acompanha. Agora sim, os crimes de LGBTfobia e de racismo vão ter uma investigação séria nesse estado. Eu acompanhei diversos assassinatos como gestora. Eu tive que praticamente entrar junto com a polícia em algumas investigações para conseguir localizar e poder responsabilizar os assassinos, porque infelizmente existe uma cultura aqui no estado que se matasse travesti não ia dar em nada. Eu ia perguntar sobre ninguém iria isso. Cobrar, ninguém iria investigar. Existe um descaso, né, E Janaína? nós Eu ia fazer conseguimos mudar essa realidade. Nossa. Essa questão no aparato, eu não vou dizer da segurança pública atual, falando na cultura do aparato da segurança pública é muito forte, Muito né? forte. Tipo uma, entre aspas, com muitas aspas, uma permissão para matar. E isso aí para nós ainda é a nossa principal luta, que é a luta por humanidade. Então assim, hoje a disputa na sociedade é quem é humano e quem não é humano. Quem merece humanidade e quem não merece humanidade. Essa ainda é a maior luta. Eu acompanhei casos terríveis aqui no estado, de violência, de assassinato, com muita crueldade. E o motivo sempre era o mesmo. Matei porque eu tenho ódio. Matei porque eu não gosto. Matei porque eu sou contra pessoas transexuais, travestis. Sou contra, para mim não é uma mulher e tem que morrer. Então, inclusive um caso aqui no centro da cidade, um caso muito foi para mídia também, que era uma travesti que estava trabalhando em uma ótica de panfletagem na rua, quando um cara passa sem conhecê-la e vê que ela está trabalhando, panfletando e dá um murro nela, né? Ela quebra o nariz, foi pro Valfredo, a gente foi acompanhar esse caso. Nós conseguimos encontrar o agressor, ele ficava voltando, fazendo piada, porque ele achava que isso não ia dar em nada. Mas agora com a nova gestão, a gente conseguiu organizar isso, conseguiu punir, conseguiu proteger a vida dessa travesti, que pôde voltar a trabalhar. E ele foi responsabilizado, né? E o grande debate no Estado, não só no Estado, mas nos órgãos do Ministério Público, Justiça, que era, é crime de LGBTfobia ou não? Né? Então eu lembro que a primeira decisão do juiz foi que era um crime de violência doméstica. E aí voltou esse processo porque o agressor não tinha nenhuma relação Como é que poderia com ser? a vítima. Então não era violência doméstica, era transfobia, era LGBTfobia. Ele declarou, eu bati porque eu não gosto, esse tipo de jeito não é para estar trabalhando. Então você negar o direito a uma pessoa trans trabalhar, que nível nós estamos na sociedade? E aí o próximo passo é negar a viver. É negar a vida, né? A gente conseguiu, inclusive, tipificar, né, com muita luta, que esse era um processo não só de agressão ou de briga de rua, mas era um crime motivado por ódio, motivado por discriminação. E isso é crime tipificado tão quanto o racismo hoje no Brasil. Teve outro caso também de Zezo, ator aqui do centro da cidade. Grande referência. Nossa, Zezo, no carnaval, ele junto com o Clenor fazia parte de congregação Biscuit de Mary. Zezo. E era ator também, fazia várias peças. Foi também crime de LGBTQ-fobia. Foi sim. Inclusive, a gente fez uma homenagem, né, aos movimentos sociais, o Conselho de Política Pública LGBT. E o governo do estado organizou uma noite de espetáculo no Teatro Alberto Maranhão. Foi gratuito para o movimento LGBT em homenagem a Zezo, né? Que inclusive nessa homenagem nós criamos o Prêmio Zezo, né, de Direitos LGBTQIA+. E foi entregue a lutadores do povo que estão vivos, outros em memória, trazendo não só a memória de luta de Zezo, de resistência, mas também reafirmando que aqueles nossos que já foram assassinados não serão esquecidos, né? Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Perfeito. Janaína, eu tenho um monte de perguntas para fazer sobre questões sociais, filosóficas, mas continuando a linha temporal, eu e a linha temporal, depois de estar na gestão de Fátima Bezerra, você continuou com sua vida profissional e decidiu ser candidata a vereadora. Como é que está sendo essa candidatura? Como é que foi essa sua entrada na política partidária? Está sendo muito boa, é uma candidatura muito pé no chão, feita com muitos movimentos sociais. Inclusive, eu convido quem está nos acompanhando a conhecer o nosso Comitê Popular aqui na Rua do Bardalos,
passa aqui no Bardalo, vai lá no comitê, conhece, é um comitê também que os movimentos estão ocupando, né? Então, o Levante Popular da Juventude, o MST, o Movimento de Mulheres, o Movimento LGBTQIA+, está construindo conosco essa campanha, né? Então, é uma campanha que nasce, de fato, dos movimentos coletivos. Foram eles que decidiram, junto comigo, disputar essas eleições, né? Eu relutei muito, foram muitas reuniões para aceitar o desafio de ser candidata, né? Porque eu sempre tive essa dificuldade de compreender a importância de um cargo, né? Versus um projeto coletivo, né? E político. Então, nesse momento, eu fui convencida que era importante que a gente pudesse disputar nas eleições não só o voto, mas disputar um projeto de sociedade, disputar as mentes e os corações das pessoas, né? Por mais dignidade humana, por mais inclusão social. Então, a minha trajetória é muito coletiva, é muito dos movimentos sociais, né? A gente começou agora uma brigada nos bairros para fazer panfletagem, para pedir voto. A gente teve que começar com a formação política para... Por que eu vou pedir voto para Janaína, né? Qual é o projeto que eu vou apresentar? Porque a gente não quer uma pessoa somente balançando uma bandeira numa esquina. A gente quer uma pessoa que compreenda o porquê está fazendo campanha. Qual é o projeto que ela defende para Natal. Então, isso é fruto também de um processo histórico nosso de formação. Exatamente. O nosso método também é muito coletivo, né? Junto aos movimentos. Então, é uma campanha que reúne muitas vozes, muitas histórias e que está aí nesse desafio também de disputar não só as eleições, mas disputar a política em Natal. Perfeito. Tem pergunta e comentário aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta, Janaína. Entrevistando mulheres progressistas de esquerda aqui, nessa mesma mesa, praticamente todas falaram, no meio da conversa, uma pergunta, falaram que mesmo entre a esquerda existe machismo. Uhum. Quando eu perguntei se já sofreu machismo, assédio, já falaram, uma ou outra falou de esquerdomachos. Eu pergunto para você, Janaína, mesmo no ambiente progressista, e depois a gente vai falar também da direita, tá, e do fascismo, mas agora perguntando para você, você detecta preconceito? Existe preconceito, mesmo no ambiente progressista? Sim, existe, até porque a esquerda, a universidade pública, o movimento social, ele não está fora da sociedade. Ele faz parte da sociedade. Então, as mesmas relações de opressão que estão em qualquer lugar podem também acontecer nos espaços da esquerda, né? O que não, a diferença é que quando isso acontece no espaço da esquerda ou das organizações populares, nós temos condições de debater, de fazer a crítica, a autocrítica, de pensar métodos junto, né, de processos formativos que façam essa pessoa repensar suas atitudes. Muitas vezes não é possível na sociedade como um todo, né? Então, às vezes eu passo na rua e sou xingada, eu não consigo fazer um debate com aquela pessoa. Um vizinho homofóbico. Mas na esquerda eu devo fazer. Sim. Até porque a luta contra a LGBTfobia, a luta contra o machismo não pode ser do setor de mulheres do partido. Não pode ser do coletivo LGBTQIA+, do movimento. Não pode ser da pasta de negros e negras do sindicato, mas de todo o sindicato, de todo o partido, de todo o movimento, né? A luta contra o racismo, contra o machismo e contra a LGBTfobia é um princípio. E não é somente uma tarefa, não é somente um panfleto para ser colocado ali como um panfleto partidário, né? Mas é um princípio organizativo. Todo militante que se diz militante de esquerda, de algum partido, de algum movimento social, de algum diretório de estudantes ou sindical, precisa entender que a luta contra as opressões ela é um princípio militante, ela é um dever nosso. Não cabe a uma pessoa ser de esquerda e ser racista. Não cabe a uma pessoa ser de um partido de esquerda e ser machista. Se isso acontece, a gente precisa fazer um debate com essa pessoa e repensar suas atitudes, né? Então é óbvio que isso acontece em todos os espaços, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, racista, LGBTfóbica. Nós vivemos numa sociedade em que as mulheres estão sempre em disputa, né? Seus direitos estão sempre sendo questionados, né? Nos espaços de poder, inclusive, né? Então essa violência política de gênero ainda é muito forte na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Nós sabemos como nós vamos enfrentar no cotidiano legislativo diversas violências institucionais, né? Se nós chegarmos a ter um mandato popular. Porque a gente sabe que essa política não está preparada para nós, né? Então a gente sabe que dentro ou fora da esquerda, a nossa luta contra a LGBTfobia é todo dia. Perfeito, e é todo dia sim. Lula Belmont, uma cerveja, por gentileza. Quer uma água, Janaína? Não, tá tranquilo. Não? Tá tranquilo? Tá, enquanto a cerveja não chega, tem perguntas e comentários aqui. Matheus de Paula, estou com Jana. Valeu, Matheus. Continua acompanhando aqui. Nicolas Benício.
está mandando coraçõezinhos e mandando um abraço aqui para você. E a nossa produtora Natália Chagas. Como pode a visão LGBTQIH mais modificar a proposta e visões políticas? Como pode modificar Interessante. a realidade? Primeiro que a gente tem, é muito comum na esquerda, inclusive um dos debates, né, teóricos na esquerda que acaba virando em algum momento uma violação de direito ou violência, é o debate de que nossas pautas são somente pautas identitárias. Ou o que a direita chama de mimimi. Sim. Ah, lá vem ela com seu mimimi de machismo, ou que racismo não existe, ou é um mimimi de preconceito, que isso é vitimismo. Então, primeiro que as nossas pautas não são identitárias, né? Porque, veja, eu dei aqui exemplos que envolvem a saúde, os ambulatórios, exemplos que envolvem a educação, que a gente quer mais acolhimento e mais inclusão social, pautas que envolvem a segurança pública, como eu dei exemplo aqui da violência letal contra a nossa população. Então, as nossas pautas elas não são somente identitárias. De um lado, nós queremos sim defender a nossa identidade, a nossa raça, classe, gênero, sexualidade, a nossa identidade enquanto gente, ela é uma defesa permanente nossa. Nós queremos mais respeito, mais dignidade, sim, mais direitos iguais, sim, mas também nós queremos mais educação de qualidade, mais saúde pública de qualidade, mais cultura, lazer, geração de renda, porque isso faz parte da nossa vida concreta, né? O sujeito LGBTQIA+, ele não está afastado dos direitos sociais, da luta coletiva. Então, essa dicotomia entre a luta identitária e a luta de verdade, isso não existe, né? A gente tem que romper com isso, que é pensar também a transformar a política, transformando também as nossas vidas. E se você pensa que uma cidade boa para uma mulher negra, uma cidade boa para uma travesti, uma cidade boa para um LGBTQIA+, é uma cidade boa para todas as pessoas. Porque se aquelas e aqueles que historicamente, né, tiveram o desafio de acessar os direitos, ou que foram negados os direitos, se agora puderem acessar, então ela vai ser boa para todo mundo. Perfeito. Jana, uma cerveja, querido? Gentileza? Oi? Hã? Tá indo. Tá chegando. Tá certo. Opa. E obrigado, querido. Quer mesmo água, não? Não. Tá, viu? Janaína, você falou em algum momento aqui que quando o Bolsonaro assumiu, você se convenceu que entraria na gestão. E eu lembrei de uma frase da minha filha. Minha filha, na época, tinha 18 anos, em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, que ela me disse: pai, eu e minha namorada, ela morava em Nova Iguaçu, eu e minha namorada decidimos que a gente não vai mais andar de mãos dadas, porque agora ficou perigoso. Então a gente percebeu que com a eleição de Bolsonaro criou-se um caldo cultural perigosíssimo. Eu pergunto para você, como enfrentar essa direita, que não é mais aquela direita de José Agripino, de Jarbas Vasconcelos, é uma direita agressiva, homofóbica e violenta, inclusive, para o que der e vier, como a gente viu. Eu pergunto a você, como enfrentar esse tipo de direita fascista? Isso, a gente até comentou que isso faz parte da nossa formação social brasileira, né? O racismo, a LGBTfobia. Mas a esse ponto, e o machismo. Então, se isso já faz parte da nossa formação social brasileira, elas foram reacendidas, ampliadas, né? O fascismo teve essa ampliação nas eleições e na vitória do Bolsonaro. Com essa gestão genocida, as disputas nas capitais brasileiras, né, são projetos que ainda reivindicam esse lugar do bolsonarismo, do conservadorismo. Isso é fruto, obviamente, de um processo histórico, mas é também de um momento da nossa história atual, que é de reivindicar esses valores conservadores, esses valores fascistas, né? Que inclusive são muito próximos da violência que nós vivemos na sociedade, né? Olha a quantidade de mulheres negras assassinadas, do feminicídio, né? Olha, pra você ter uma noção, a gente tem um exemplo concreto disso, que foi na última eleição agora, no segundo turno, né, de Lula e Bolsonaro, em 2022, a gente, infelizmente, né, eu já acompanho isso, estudo isso, a cada eleição para presidente no Brasil, nós temos uma morte exemplar de uma travesti aqui no estado, em especial em Natal. E aí eu chamei a segurança, a gente teve, na outra eleição, teve uma travesti que foi morta a pedradas, né, no interior do estado. Na outra eleição para presidente, a gente teve uma travesti que foi assassinada, espancada, jogada embaixo da ponte
da Ponte lá, Eu lembro. a Ponte Nova. Eu lembro E disso. quando foi agora na eleição 2022, eu me reuni com a segurança pública do Estado e falei, vamos tentar, eu não sei se conseguimos evitar, mas eu acho que nós vamos ter mais uma morte exemplar de alguma travesti na eleição 2022. E assim aconteceu. No segundo turno, a gente teve uma travesti de 16 anos, a Stephanie, que foi assassinada na Zona Norte. Ela foi decapitada. É um caso que tomou, né, o público, né, que no Brasil todo. Sim. Uma jovem travesti negra, né, ela foi decapitada e teve, por coincidência ou não, que eu acho que não foi, o seu dedo mindinho da mesma mão do então candidato Lula arrancado. Nós não encontramos o dedo, mas conseguimos localizar a sua cabeça em Genipabu, né, numa vala em Genipabu. Eu estava de férias fazendo campanha para Lula, eu tive que parar as férias para localizar o corpo dessa travesti, para conseguir localizar a família, conseguir enterrá-la. A família não quis enterrar o corpo dessa travesti, ela já vinha de Olinda, de Pernambuco para cá, já afastada das relações familiares, expulsa, né, desse processo de transfobia ainda institucional, familiar. Veio parar aqui em Natal, em pouco tempo foi assassinada, né? É como uma segunda morte, né? Uma segunda morte. Você não querer, e a família não querer E a gente enterrar. não conseguiu a liberação, teve que ir procurar a Defensoria Pública para liberar o corpo e as amigas poderem enterrar. Então é um exemplo muito cruel, que eu nem gosto muito de utilizar, mas para dizer como é concreto o avanço do fascismo e do conservadorismo. E aí quando a gente passou essa história junto, né, no movimento transexual e travesti, o movimento inclusive me disse, imagine se você não tivesse na gestão. Quem ia atrás dessa cabeça? Quem ia atrás do corpo dessa travesti? Quem ia retirá-la do ITEP, porque só pode em primeiro e segundo grau retirar, se não fosse a Defensoria Pública liberar o corpo para ter um velório? É quem vela o corpo da travesti, quem chora por nós, quem pensa em nossos corpos. Né? Então, se eu não estivesse na gestão, ocupando naquele momento da história, em 2018, um cargo no governo do Estado, a gente não sabe o que seria dessa pessoa. Né? Então, isso é muito forte para nós, para dizer que, de um lado, o conservadorismo, o fascismo, cotidianamente nos mata, mas do outro lado, quando nós podemos ocupar o espaço da política, nós podemos sim fazer a diferença. Perfeito. Eu tenho mais perguntas sobre política, mas deixa eu ler aqui. Nizete Freire. A candidatura de Janaína chega em um momento muito importante, quebrando barreiras e abrindo caminhos para uma Natal mais popular. Valeu, Nizete. Continua acompanhando aqui. Vitória Munay Paiva. Que massa essa candidata. Pronto, Cefa, já gostei dela. Agora pergunte o número. Vou perguntar no final. Já ganhou meu voto. Agora vou pedir aqui em casa para votar nela. A Rocha. Valeu. Muito boa. João, é Joane ou João? Joane? Joane Kelly. Joane. Janaína é muito necessária. Valeu. Gabriela Olivar, de novo. Que lucidez, Jana. Você é muito necessária para a esquerda. Valeu, Gabriela. Continua acompanhando aqui. Raíssa Johan Santos, minha vereadora. Valeu, continua acompanhando. Muita gente acompanhando aqui. Janaína, vamos falar sobre representatividade. É um assunto que quem trabalha com política como eu, jornalismo político, sempre fala. Representatividade negra no Brasil sempre foi aquém da parcela da população. Representatividade feminina também, isso já foi muito debatido, embora alguns momentos venha. A representatividade LGBTQIA+, é pior ainda, é muito pouco representada. Eu lhe pergunto, para além da sua candidatura, você vendo como uma coisa nacional, como ter nos parlamentos, como ter na próxima eleição, claro, no Senado, na Câmara dos Deputados, uma maior representatividade LGBTQ que caiba com a proporcionalidade da população. Como fazer, Janaína? Isso, a gente precisa cada vez mais ampliar na política, né, a participação das pessoas LGBTQIA+, do nosso povo como um todo, né, das pessoas com deficiência, das pessoas negras, das mulheres. Nós não somos as minorias, né, como dizem, nós somos a maioria do povo brasileiro. E o nosso povo precisa se enxergar na política, né? Um dos motivos, na minha opinião, desse distanciamento das pessoas para o debate político, o distanciamento das pessoas para pensar a política ou para conversar, que muitos não querem nem conversar sobre política, é não se sentir representado, é não se enxergar na política. Aquela distância que eu falei anteriormente, que eu tinha do poder institucional, que eu tinha do poder
né, mais institucional, era no sentido de justamente não me sentir enxergada nesses espaços, né? Não me enxergar nesses espaços. Então a política também é esse sentido. A gente precisa primeiro se enxergar. A gente só pode se enxergar se nós disputarmos esse lugar, né? Então a disputa política é uma tarefa hoje da diversidade, das pessoas LGBTQIA+, é uma tarefa para a gente conseguir, de fato, transformar a política e ocupar também os espaços de poder. Perfeito. Janaína, e na campanha, vamos voltar a falar de campanha, na campanha prática, depois a gente chega no número, viu? Na campanha prática, como é que você vê as caminhadas, a recepção, pessoas que lhe conhecem, como se posicionam, pessoas que não lhe conhecem, ficam surpresas, ficam espantadas, querem conversar, como é que funciona o eleitor comum nessa sua primeira experiência de corpo a corpo com o eleitor? Essa é uma boa pergunta. E estou muito feliz, né, de estar indo para essa caminhada, indo porta a porta, indo na rua e ser muito bem recebida, né? Até agora, até o dia de hoje, eu não sofri nenhuma violência na campanha, não sofri nenhuma transfobia, eu não tive uma porta fechada na minha cara, ou ninguém me xingou, ou me expulsou da sua porta. Então, eu estou muito feliz por ser bem recebida, né? Porque a gente tem um certo medo também da transfobia, da violência. Nós falamos sobre isso agora, né? Mas as pessoas estão parando para me ouvir. Muitas já conhecem meu trabalho, seja pelo governo do estado, seja pelos movimentos sociais. Então, tem a turma que já me conhece, que já ouviu falar, né? As famílias das pessoas LGBTQIA+, dos projetos sociais que eu tanto trabalhei, que estão me acolhendo agora, estão ampliando essa minha relação, não mais aquela pessoa que acessou um projeto, uma política pública, mas a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, né? E essa gratidão é muito importante, assim, né? De um lado, eu poder ter construído um projeto, né? Que ajudou uma pessoa a acessar um direito e agora essa pessoa enxerga em mim uma possibilidade de ampliar esse direito também ocupando a Câmara Municipal. Então, isso é muito bom, de quem se aproxima de uma rede, né, de relações, de uma rede de apoiadores, de uma rede mesmo de proteção que a gente constrói, né, na própria cidade, nas famílias, nos movimentos sociais, mas também de conhecer todos os dias novas pessoas. Antes de vir para cá, eu participei de uma caminhada no Potengi e no Panorama e fui muito bem recebida pelos moradores, né? Então, mesmo que os que não me conheciam pararam para receber meu panfleto, pararam para me ouvir. No meu panfleto diz que eu sou uma mulher transexual, eu me apresento como uma mulher transexual e mesmo assim as pessoas me recebem muito bem, o que para nós é uma alegria, o que para nós é muito bom, né? Porque sente um acolhimento, reconhece em mim uma possibilidade de dialogar, mesmo para alguns com a diferença, com o diferente, né? Se não tiver contato com a pessoa transexual. Alguns se assustam porque nunca esperou que uma travesti batesse na porta pedindo voto, né? Então, é também essa relação, mas está sendo muito bom de ver os movimentos sociais se somando, de ver essa campanha crescendo nas redes sociais, crescendo também nas ruas, né? E o mais importante, que é uma campanha que até agora a gente não precisou fazer um boletim de ocorrência porque sofreu uma violência, porque sofreu uma transfobia. Então, as comunidades, em especial as periferias, é da onde eu vim e aonde eu estou fazendo campanha, está sendo muito bem recebida. Que bom, que continue assim. Continue assim. Janaína, vamos falar da nossa profissão, jornalismo. Você tem mestrado em mídias sociais. Eu gosto muito do tema, dessa questão, leio muito e vejo muito. E eu percebo, que você certamente percebe, nossos colegas percebem, que a grande mídia, chamada grande mídia, a mídia dominante, ela tem um preconceito embutido dentro dela. Quando um empresário ou um homem hétero comete um crime, é sempre maquiado. Mas quando uma travesti, quando um negro comete, é sempre explícito. Sempre foi assim. Inclusive, quando vai a noticiar, por exemplo, tragédias ou mortes, meio que sempre culpabiliza a vítima. Eu lhe pergunto, como a gente lidar com essa mídia, com uma mídia que parece sempre jogar os leitores e leitoras contra LGBTs, contra negros, contra progressistas em geral? Como lidar com isso? Muito interessante, porque na minha graduação e no mestrado eu estudei o discurso da mídia. E pensando justamente em investigar como a mídia contribui, infelizmente, com o preconceito, com a discriminação, né? Na graduação, Cefas, eu estudei as violações de direitos humanos pelos programas policialescos. Em especial, tinha um programa, o Patrulha da Cidade, que o Papinha apresentava naquele momento histórico, e eu investiguei ali 10 formas de violação, que ia desde a presunção de inocência, quando
a pessoa, o repórter, o apresentador, ela culpava a pessoa antes mesmo de ter um julgamento, né? Ou até mesmo a exposição indevida das famílias, quando o repórter entrava numa casa para mostrar o chão ensanguentado, filmar a mãe chorando, que o filho tinha acabado de ser assassinado. Então eu estudei a violação dos humanos na mídia, no programa Policialesco na graduação, e no mestrado eu estudei a transfobia na mídia, em especial nos portais de notícia online aqui do estado, investigando o discurso, né, da mídia, trabalhando com análise crítica da mídia, para pegar nessas matérias como apareciam a transfobia, desde a exposição do nome de registro. Então é muito comum nesse tipo de mídia você falar assim, é João vulgo Janaína, é João, mas na verdade não era Janaína. Então sempre essa coisa de revelar uma verdade sobre nós que não existe, que é um motivo muito transfóbico de fazer isso. Então a mídia cumpre hoje, infelizmente, um papel, que é esse papel de reproduzir as relações patriarcais, de reproduzir as relações racistas na sociedade, né? Então eu trabalhei com a representação, com a apresentação do discurso, né, violador, transfóbico, com a reprodução social e com a terceira fase que eu estudo no mestrado, que eu chamo da representação social, que é o que fica para fora, para quem está em casa assistindo, para quem está no seu celular vendo aquele vídeo. Então você reproduz um discurso, reproduz as relações de opressão, e o terceiro que é essa representação social que você constrói culturalmente. Então, a travesti é perigosa, a travesti tem uma gilete debaixo da língua. Isso, ela quer só o dinheiro. Ela quer só o dinheiro, ela vai roubar seu marido, ela é muito fácil, ela está sempre à disposição do sexo, do lucro, né? E da marginalidade. Então, a terceira fase, né, que seria essa que eu estudei, que é como esses discursos cotidianos da mídia, seja racista, LGBTfóbico, machista, contribui para uma representação social coletiva de grupos específicos na sociedade, né? E agora na antropologia social eu estou me aprofundando para compreender como a cultura também produz significados sobre a nossa vida. Sobre o jornalismo especificamente, tem alguma maneira da gente lutar contra isso? Fortalecendo talvez o jornalismo independente? Qual é a sua opinião, Janaína? Isso é uma luta. Primeiro que é sim fortalecer o jornalismo independente, a comunicação contra-hegemônica, as redes sociais estão contribuindo muito nessa disputa, né, da comunicação, mas também nós precisamos de uma fiscalização. Temos que fiscalizar. Esses trabalhos que eu estudei viraram inclusive denúncia com outros projetos da UFRN, do Ministério para o Ministério Público aqui do RN, cobrando que o Ministério Público pudesse investigar, acompanhar programas da TV aberta. Obrigado. Coisa boa. Obrigado, querido. Aí, já, programas da TV aberta que acabam todo dia violando direitos, né? A gente tem que fiscalizar, tem que regulamentar os meios de comunicação. A gente tem uma luta, né? Inclusive tem uma esperança, vou cobrar na live também aqui, uma esperança que agora no Ministério da Comunicação, que no governo Lula, a gente possa sim fazer um debate duro sobre a democratização dos meios de comunicação, sobre a regulamentação das mídias, pode ter uma fiscalização, uma divisão justa que pense a regionalidade, que pense os territórios, que pense a diversidade humana, porque nós temos muitos aparelhos, né, de comunicação, inclusive nós temos um latifúndio midiático, né? A mesma família que tem jornal, revista, site, rádio, transmissão satélite, televisão, e que essa família muitas vezes, esse conglomerado da mídia, muitas vezes, né, gera um coronalismo eletrônico, né, que acaba reproduzindo em muitos meios de comunicação, linguagens diferentes, discursos racistas, LGBTfóbicos. A gente tem que investigar, porque comunicação não é mercadoria, comunicação é um direito humano. Perfeito, ótima frase, e é isso mesmo. A produção me disse agora que a gente já chegou a 1 hora de conversa, para mim não tinha passado nem 20 minutos direito, tem 1 hora já, Janaína. Foi ligeiro. Foi ligeiro. Mas eu tenho ainda pelo menos 2 perguntas e tem gente aqui comentando. Kelly Oliveira, Natal merece Janaína. Valeu, Kelly, continue acompanhando aqui. Adélia Costa, que chegou aqui, poeta, professora, presidente da SPVA. Quanta sabedoria, força e sensibilidade em uma só pessoa, Janaína. Valeu, Adélia. Adélia é sempre presente aqui, é uma querida. Adélia é uma referência. A Adélia é maravilhosa. Por mim, eu ficava conversando aqui até 11 horas da noite, mas eu tenho que liberar você, eu sei que você tem programação política, tem que liberar o palco para show de Jobai,
Daqui a pouco tem Jobai cantando o disco Transa de Caetano e Clube da Esquina. Meu só Deus. Isso. Tudo. Enfim, vai ser muito massa. Então eu vou passar reta final, as 2 últimas perguntas. Mas se tiver alguma pergunta aqui, eu também abro aqui. Mas as 2 últimas perguntas minhas. Janaína, você falou que nessa sua campanha específica para vereador em Natal, você felizmente não sofreu nenhum tipo de agressão, de violência. História engraçada. Você teve alguma história engraçada, alguma história curiosa? Conta uma delas que... Sim, acho que a que mais acontece é chegar em algum lugar e a pessoa já te conhecer, porque um irmão, um sobrinho já trouxe um panfleto para casa, ou porque já viu eu dando alguma entrevista na RNTV falando sobre os projetos, né, do governo do estado. Aí lembra, eu te vi na TV, mas agora mais recentemente, que é a propaganda eleitoral, né, obrigatória. Eu estou passando na TV das pessoas. As pessoas estão me reconhecendo. É você que faz aquela fala no pôr do sol, lá no Passo da Pátria, na Pé do Rosário. Eu fiz, esse é meu programa de TV, na Pé do Rosário. As pessoas vão reconhecendo. Isso é muito bom, você ser reconhecida, né? Não é uma lógica de ser famosa, mas é uma lógica de você ser reconhecida também como candidata, né? Já que para nós é tão difícil ocupar esses espaços, né? E chegar em uma casa, numa comunidade, ou passando pela rua. Hoje mesmo, quando eu cruzei com sua produtora, na porta do comitê, parou um carro, uma pessoa que eu não conhecia, e falou: eu quero panfleto seu, porque eu sou seu eleitor. E eu fui lá na porta do carro, na janela, me apresentar para a pessoa, agradecer o apoio e entregar material para ela, né? Esse rapaz eu não conhecia ainda, mas que passou no comitê, leu o material, procurou no Instagram, @JaneidoPT, conheceu um pouco da minha história e decidiu nos apoiar. Então, cada dia é uma esperança nova, né? Inclusive pessoas mais velhas, né, que querem vir junto, estão dispostas, sim, a construir esse projeto coletivo. Isso é muito importante, né? Que é na rua, no dia a dia, também nos reconhecermos nas pessoas, né? E não só elas se reconhecerem em nós. Exatamente. E agora a última pergunta. A última pergunta, na verdade, é passar a bola para você. Suas considerações finais e, em sendo eleita vereadora, quais suas pautas e bandeiras? Vamos lá. Então eu quero agradecer primeiro aqui o convite, né, da nossa conversa de botequim, essa entrevista de botequim muito legal. Está num espaço que eu gosto muito de coração, que é o Bardalos, que eu já frequento há muito tempo, né? Obrigada, Lula, por nos receber mais uma vez. E falar também como é importante, porque a política precisa estar em todos os lugares, inclusive no botequim, exatamente, nos espaços culturais, porque não se há vida social sem política, né? A política faz parte do nosso cotidiano e chegou a hora, a nossa oportunidade de ocupar também a política institucional. Quando a eleição acabar, a luta vai seguir. Eu tenho muitas tarefas para contribuir ainda na sociedade. Independente do resultado eleitoral, eu vou seguir sendo aquela lutadora do povo que começou com 15 anos no Grêmio, no movimento secundarista, e que nunca mais parou de se enxergar na luta coletiva. Então, assim, independente do que vai acontecer depois do dia 6 de outubro, vocês vão me encontrar nas trincheiras de luta, nos projetos sociais, defendendo, sim, a vida da classe trabalhadora com toda a sua diversidade. Então, o nosso projeto, né, para Natal é esse projeto popular, coletivo. Nossas bandeiras são, sim, defender as mulheres, a população negra, da periferia, política pública para a juventude, né? Tem vários jovens que acompanham e constroem a campanha, porque eu venho do movimento social de juventude das periferias. Tem vários jovens aqui ao redor do Bardalos que estão desse projeto social que a gente constrói, o Levante e tantos outros, né? E a gente tem que seguir essa luta. A gente está com 1000 ideias para quando acabar a campanha, voltar para o trabalho de base, voltar para as comunidades, voltar para o lugar que a gente nunca saiu, né? Acho que esse é o grande diferencial de Janaína, que foi gestora nos últimos 4 anos, mas que nunca saiu da comunidade, nunca saiu dos movimentos sociais, né? Ontem nós fizemos um encontro de Janaína com as assistentes sociais. E o que elas mais trouxeram para nós, que elas estão na ponta do serviço, é que Janaína é essa pessoa que elas nunca imaginaram, que é gestora, mas que é a pessoa da planilha, que organiza os dados, é a pessoa que faz o trabalho de base, é a pessoa que é convidada para fazer a formação política lá, no espaço coletivo, com as assistentes sociais, com o movimento social. Então essa é a Janaína, essa pessoa que tem uma trajetória coletiva, né, que tenta, né, fazer o melhor a cada dia, mas com muita tranquilidade. Então a Janaína não é aquela pessoa muito agressiva, é a pessoa muito mais mediadora. Eu sou muito famosa por mediar conflitos, né? Então várias pessoas me chamam para mediar conflitos em várias reuniões, porque eu estou aqui para resolver os problemas.
não para criar problemas, né? Eu sou a Jana que resolve, não a Jana que dificulta. Então, eu tô aqui para me somar e vamos revelar o número. É com você. Então é 13111, 13111, então é 13111 para mudar Natal. Perfeito. Considerações finais minhas agora. Agradecer a minha equipe, José Aglio, nosso produtor e filmmaker que está de férias, Natália Chagas, assistente de produção, hoje assumindo produção e filmagem. Agradecer a Lula Belmont, já citado aqui várias vezes, está ali tranquilo, comendo a sopa hoje, está de mau humor hoje. Tchau, Lula. Tá de mau humor hoje, viu, Janaína? E agradecer a todos os apoiadores e um apoiador nosso, não sei se sou eu da Amorim, ainda tá aqui, Enfim. ofereceu pra você uma Olha. cachaça Jureminha pra você. Calma. Ó. O povo. Jana, tem presente pra filha do Isso aqui, não, isso aqui é pra Ananda. Ah, tá. A Janaína vai pagar. Quem tá aplaudindo porque querem beber a cachaça, viu? Querem beber a cachaça. Tá. Aqui adesivo pra Pronto. Ananda. Presente pra minha filha Ananda, que tá de férias no Rio de Janeiro, senão estaria aqui. Aqui, Ananda. A Ananda deve estar bebendo, né, curtindo, né, a night. Tá no Rock in Rio. É isso. Mas tá aqui o presente, agradeço. Obrigado, Leusa. Leusa e Barbosa aqui. Minha companheira Leusa. Um monte de gente bacana aqui, agradecer a todo mundo. E uma salva de palmas agora pra Janaína Lima. Janaína, obrigado. Que agradeço, agradeço. Eu sou jornalista, eu só entrevisto. Todo mundo. Obrigada, gente. Valeu, Leusa. Obrigado a você que está assistindo, obrigado. E acompanhe a entrevista. Se você pegou começado, é só ir lá assistir tudo de novo. A todo mundo, até o próximo Conversa de Botequim. Tchau.